Fala aí, galerinha, vamos hoje utilizar o nosso livro de português e vamos falar sobre quadrinhos, beleza? Vocês podem observar aí na página 62, temos esse quadrinho aí de Calvin e Haroldo, beleza? Eu quero que vocês observem bastante ele, prestem atenção não só no que está escrito, mas no que está desenhado, uma vez que nos quadrinhos não é apenas a escrita, a imagem conta bastante. Então, a gente não, quando for ler um quadrinho, não adianta apenas sair lendo de qualquer jeito as coisas, a gente tem que prestar atenção na expressão das personagens. Se vocês repararem, por exemplo, o Haroldo, em cada um dos quadrinhos ali, ele está com uma cara bem diferente, e aí a cara dele já nos diz muita coisa. Então vamos lá, eu vou ler com vocês aqui e a gente vai fazer alguns apontamentos, tá bom? No primeiro quadrinho aqui, vocês podem ver que tá com uma cor meio acinzentada, né? Não sei que cor é essa, tá escrito assim, acho que não. E aí ele tá com uma carinha como se tivesse de interrogação. Na segunda ele fez uma careta, né? E aí tá escrito, definitivamente não. No outro quadrinho aqui, que você pode ver que já tá roxo, ele... aqui. Esse é um pouco melhor. Aqui. E no final. Isso, perfeito. Enquanto isso, estamos aqui. O que é agora, Calvin? É a mãe falando. Não, absolutamente não. Devolva isso. Mamãe disse que nem pensar. Gente grande não tem gosto. E aí vocês podem observar, se vocês repararem aqui, tem vários óculos coloridos, beleza? E ele estava experimentando esses óculos. Então, se vocês olharem as cores dos quadrinhos aqui, são relativas às cores dos óculos. É a visão dele olhando para o Harold. Lembrando que Calvin é o menininho, Haroldo no caso, perdão, é o seu animalzinho aqui, seu bichinho de pelúcia, tá bom? Depois a gente vai explicar. E se vocês repararem aqui, ó, o último quadro é verde, ele olhou para a mãe, se vocês prestarem atenção, ela está esverdeada, porque ele está utilizando esse óculos verde. Então, a gente tem que prestar atenção em todas as informações possíveis quando a gente estiver olhando algum quadrinho, beleza? E aí, aqui em cima tem o texto a seguir, é uma história em quadrinhos. Ela usa recursos gráficos e linguísticos para contar uma história, ou seja, gráficos, que são os desenhos, linguísticos são basicamente a escrita, enfim. E agora aqui, na próxima página, eu vou comentar um pouquinho sobre essas questões aqui, que deveria ser o número 1, que vocês não precisariam escrever, seria só para conversar, então a gente vai fazer junto aqui. Número 1. Letra A. Você já conhecia a personagem Haroldo? Vocês podem falar com os pais de vocês, os irmãos, para ver se alguém conhecia. Eu vou ser sincero, eu nem lembrava. Depois que eu parei aqui e olhei, eu recordei que sim, eu conhecia ele. Porém, eu não conhecia a história das personagens. E aí, eu dei uma pesquisadinha para poder trazer para vocês. Na letra B, o que Haroldo é de Calvin? E aí, galera, eu pesquisei, o Haroldo, na realidade, é um bicho de pelúcia. O único que vê o Haroldo agindo, falando e tudo mais é o Calvin. Ele imagina, ele conversa de acordo com a imaginação dele, beleza? Na realidade, o Haroldo é apenas um boneco, um bicho de pelúcia. Letra C. Onde a história acontece? E aí, vocês podem ter a compreensão de vocês aí, correto? Está numa loja. O que Calvin quer? Bom, galera, isso aí é só vocês prestarem atenção. O que ele quer comprar aí? Correto? Ele quer comprar um par de óculos, beleza? E aí, a letra C, você costuma acompanhar os adultos nas compras de casa? Fica pedindo que comprem coisas para você, como Calvin? Cada um vai responder a sua aí, conversando com seus pais, sua mãe, seus irmãos. Compreensão. O que acontece? Fique sabendo. Cada quadrinho representa uma cena da história que está sendo contada. Por isso, o autor seleciona as informações mais importantes
e as comunica por meio de recursos visuais como esses. As expressões do rosto e o corpo das personagens demonstram suas características, pensamentos e emoções. O cenário mostra o lugar onde se passa a história. As cores variadas indicam diferentes momentos da narrativa. Deve estar acontecendo, ouvindo uns cachorros latinos aí ao fundo, que as coisas estão meio complicadas por aqui onde eu moro, mas vamos dar seguimento. Então, como eu falei, vocês têm que observar de uma forma geral nas imagens, em tudo que está sendo inserido, não apenas no que está sendo escrito, no que está escrito, mas em tudo que o quadrinho traz, toda a sua arte gráfica, a localização, a expressão das personagens, beleza? Para poder entender legal e conseguir também se divertir. E aqui tem dois adendos: a escrita de palavras em negrito, o uso de letras grandes e a repetição de letras em algumas palavras também são recursos visuais que servem para indicar o tom de voz, os sentimentos e as reações dos personagens diante de algum acontecimento. Se vocês olharem aqui, ó, temos aqui no terceiro quadrinho, temos aqui MM, três pontinhos. Não. Então, são alguns recursos que a gente vai utilizar, beleza? Em alguns momentos ela pode parecer em negrito também. Aqui, por exemplo, o não está em negrito para dar um destaque que ela chegou e falou de uma forma um pouco mais enérgica. Nas histórias em quadrinhos, as interjeições são importantes recursos para expressar com mais intensidade emoções ou sentimentos como admiração, entusiasmo, alegria, dor, medo, etc. Geralmente são acompanhadas de ponto de exclamação, ou seja, a gente tem em alguns momentos, por exemplo aqui, ó, isso, perfeito! Isso daqui entra nessa explicação, que é para dar mais força ao que está sendo dito, correto? Ele está agindo de uma forma mais enérgica ali. E inclusive, se você reparar, o rosto tem tudo a ver com o que está sendo dito. Então, galerinha, depois de explicado essas questões, eu gostaria que vocês fizessem aí as atividades que eu vou pedir para vocês, e em breve a gente vai trazer a correção. Até mais!